gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus, e eu gostaria que você mantivesse a palavra de Deus aberta no texto de Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Enquanto você lê, ou enquanto você acha a leitura da palavra de Deus, antes de ler, na verdade, eu gostaria de perguntar a você, quantos irmãos aqui assistiram um filme que foi lançado em 2014? Ele foi indicado a 8 prêmios Oscar, aquele prêmio maior do cinema mundial, e ganhou um daqueles prêmios, uma daquelas indicações, de melhor roteiro adaptado. E o nome do filme é O Jogo da Imitação. Alguém aqui já assistiu esse filme? Alguns já assistiram, né? O Jogo da Imitação é a história de como, na Segunda Guerra Mundial, um grupo de matemáticos da Grã-Bretanha foi desafiado pela necessidade de quebrar os códigos secretos que os nazistas usavam para se comunicar naquela Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma máquina que criptografava, que fazia com que aquelas comunicações que diziam para onde uma tropa deveria ir, como estava faltando suprimento de uma parte para outra do fronte de batalha, e aquilo era tudo criptografado, era tudo embaralhado com letras, números, símbolos, e era difícil entender aquela comunicação. Às vezes os aliados, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França, conseguiam ouvir ou ler aquelas mensagens, mas não conseguiam entender. Então, o pai, que é considerado hoje o pai da computação, o pai dos computadores, que se chama Turing, ele liderou um grupo de matemáticos britânicos que tentaram decifrar aquela máquina e decifrar os códigos secretos. O que significava aquilo? Que se eles descobrissem, toda a movimentação do exército dos nazistas seria antecipada e eles poderiam reverter a guerra em favor dos aliados. Pois bem, quando eu assisti aquele filme, e então me lembrei dele ao preparar essas mensagens para esse final de semana, eu me lembrei que desde muito tempo, essa necessidade da gente criptografar a nossa maneira de comunicar-se, quando a gente não quer que as pessoas descubram o que nós queremos dizer, ou quando numa guerra ou num negócio muito confidencial, numa reunião muito confidencial, aquilo que foi dito e falado precisa ser ocultado de alguns e revelado a outros, a grande maioria não sabe, uma pequena minoria conhece. Normalmente as pessoas ou a humanidade tem usado 2 maneiras de fazer isso. A primeira delas é quando a humanidade usa símbolos. Por exemplo, independentemente de quem nós somos, se nós fôssemos de várias nações e culturas, se eu chegasse aqui e dissesse assim, tudo, e fizesse só esse símbolo, significa o quê? Tudo bem. E se eu fizesse assim? Pois bem, no Império Romano, quando o imperador fazia assim, significava o quê? Vida. E quando ele fazia assim, significava morte. Isso é um símbolo, um ícone. Aqueles símbolozinhos que nós usamos na internet é uma maneira de você dizer sem dizer. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não fica sabendo. E precisa aprender. É uma linguagem criptografada, por meio de símbolos, por meio de ícones. A gente hoje usa inclusive os emojis, aquelas carinhas, aqueles símbolos, que quando a gente está se comunicando nos grupos de WhatsApp, a gente nem precisa escrever a frase, só precisa dizer alguma coisa ou colocar algum símbolo e todo mundo já fica sabendo. Essa é uma maneira. Mas há uma outra maneira que usa palavras, mas usa palavras numa linguagem que a gente chama de linguagem figurada, ou linguagem conotativa. A gente não diz as coisas, mas a gente compara as coisas a outras. Por exemplo, vocês que moram em Manaus já ouviram várias vezes, a Amazônia é o
pulmão do mundo. Eu não imagino viajando por cima da floresta e ver um pulmão. Mas eu tenho uma ideia do que este símbolo, essa linguagem conotativa quer expressar. Quando eu digo, o pastor Francisco é o anjo dessa igreja, significa o quê? Que ele tem duas asas? Não, não é? Se bem que para fazer todas as coisas na igreja desse tamanho, às vezes duas asas ajudavam, né? Quem sabe 6. Mas na verdade a gente que conhece a Escritura sabe que quando alguém diz que fulano de tal é o anjo da igreja, a gente logo se lembra daqueles primeiros capítulos do livro de Apocalipse, que dizia naquelas 7 igrejas, ao anjo da igreja de Éfeso. Quem era? O pastor que estava tomando conta daquela igreja. Pois bem, dessas duas maneiras, usando uma linguagem figurada ou usando símbolos, verdades são ditas a uns poucos que conhecem a chave para decifrar e é ocultada de outros tantos. Nesses dias, nós vamos estudar juntos e aprender e aplicar à nossa vida como Jesus fez isso, usando um recurso no qual ele foi mestre, o recurso das parábolas. As parábolas são uma linguagem conotativa, histórias cheias de símbolos, de metáforas, de comparações que Jesus usava para que a verdade chegasse ao coração das pessoas. E nós vamos, nesses dias, aprender que existem algumas parábolas que são as chamadas parábolas do reino. E quando a gente conhece essas parábolas do reino, a gente aprende o significado do que significa em busca do reino, o significado de buscar o reino, o significado de ser agente do rei e agência do reino. E é isso que eu gostaria de compartilhar nesses dias com vocês. E para começar, vamos ler o capítulo das parábolas do reino. Nós vamos visitá-lo várias vezes nesse dia de hoje, amanhã e domingo. E eu convido você a não perder nenhuma das vezes que nós formos, como de fato estamos começando, expor essas verdades. Abra sua Bíblia, portanto, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, diante daquele barco. Agora diz assim: e de muitas coisas falou Jesus àquelas multidões por intermédio de parábolas. Dê um pulinho aí na leitura e vá para o verso 10. E agora diz assim: então se aproximaram de Jesus os seus discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Jesus então respondeu, verso 11: porque a vós outros é dado, é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles, apontando para a multidão, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, dizia Jesus, eu falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles, não em vocês, mas neles, se cumpre a profecia de Isaías, que diz assim: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, dizia Jesus aos seus discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E aí o último verso: porque em verdade vos digo que muitos profetas e muitos justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Agora vamos pedir: Senhor, quebra o código desta mensagem de hoje. Abre o meu entendimento, ilumina a minha mente. Eu quero ser daqueles que ouvem, veem, creem e entendem a mensagem que o Senhor quer nos dar. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua santa e bendita presença e Te adoramos em espírito e em verdade, porque Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por Tua causa e para a Tua glória que estamos aqui, não por nós e nem para a nossa glória. E por isso, diante de Ti, depois de termos Te adorado e Te louvado, cantado músicas que exaltam o Senhor e o Teu reino, é que nós nos dobramos agora diante de Ti e rogamos que pela Tua graça e misericórdia, Tu ilumines o nosso entendimento, Tu abras a nossa compreensão do texto, que o Senhor possa dilatar, ó Deus, o nosso coração, para compreender todo o significado que o Senhor tem para nos dizer hoje, da verdade do reino que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor, edifica-nos, traz a Tua verdade ao nosso coração pelo Teu Espírito, aplicando a Tua palavra, e Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque é assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu falei no início que alguns entendem uma linguagem que é comparativa, que é ilustrativa, simbólica, alguns poucos, e outros, a grande maioria, não. Essa era a realidade que Jesus vivenciou nos 3 anos e meio do seu ministério. E representavam essa minoria, os seus discípulos, que ele chamou do meio da multidão. E a eles revelou os mistérios do reino de Deus. E àqueles que eram apenas a multidão, mesmo ouvindo a mesma coisa que os discípulos ouviam, vendo os mesmos milagres, sinais e prodígios que os discípulos viam, eles ouviam, mas não entendiam, viam, mas não compreendiam. E como diz o texto, isso tinha razões muito claras. Se você olhar o capítulo 13 de Mateus, você vai descobrir que ele é o terceiro de 5 grandes sermões que Jesus profere no Evangelho de Mateus. 5 grandes discursos que aquele primeiro evangelista estrutura a narrativa que ele faz da vida e da obra de Jesus Cristo. O primeiro talvez seja o mais conhecido, começa em Mateus 5, chama-se o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Ali Jesus está apresentando a constituição do reino. Ele faz um comparativo com a lei de Moisés, muitos momentos quando diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e expõe quais são os princípios, os valores, as leis do reino de Deus. Lá Jesus subiu ao monte das bem-aventuranças, as multidões o seguiram, e os discípulos sentaram-se ao seu redor, e ele ensinou aos seus discípulos, embora toda a multidão ouvisse. No capítulo 10, Jesus faz um segundo discurso, que é chamado o discurso do discipulado, ou o discurso que trata de quem Deus chama para ser agente do rei. Jesus chama alguns dentre essas multidões,
além de serem discípulos, para serem chamados e enviados para serem apóstolos. Você sabe que existe uma diferença entre o discípulo e o apóstolo. Nem todo discípulo é apóstolo, mas todo apóstolo precisa ser discípulo. Porque discípulo significa aquele que segue nos passos de Jesus, e o apóstolo significa que aqueles que seguem a Jesus também são enviados pelo rei para o mundo como agentes do rei, agentes do reino de Deus. E ali no capítulo 10, o segundo discurso de Mateus, Jesus expõe quem são esses agentes do rei, o que eles precisam crer e o que eles precisam fazer, por quais princípios e valores eles precisam se pautar. E aí ele termina o seu segundo discípulo, o segundo discurso. O quarto discurso e o quinto discurso acontecem já no final, e o último é o chamado discurso da consumação do reino. É quando Jesus diz como as coisas vão terminar e o rei, que é ele mesmo, vai voltar para consumar todas as coisas. Esse, no entanto, é um discurso que fica ali exatamente no meio, quando Jesus vai falar sobre o que significa o reino de Deus. Isso é muito importante porque quem não conhece ou quem não compreende o que significa a ideia de reino de Deus, não vai compreender o que o reino tem a ver com você e, consequentemente, não vai saber buscar o reino de Deus. De que reino nós estamos falando? De um reino político? De um reino social? De um reino geopolítico como o Império Romano? Das grandes potências que dominaram o planeta no passado e no presente? É um reino ideológico? É um reino econômico? Porque se você compreende o reino assim, você vai ter uma caminhada em busca desse reino. Mas se você compreende o sentido do reino como Jesus expôs, a sua caminhada será completamente outra. Por isso, nesse final de semana, aproveitando o tema da conferência em busca do reino, eu estarei no capítulo 13, como eu disse no início, caminhando com você sobre o significado do reino e quais são as implicações para você, como homem, como mulher, como pai, como amigo, como esposo, como profissional, como ser cidadão no mundo, e tudo isso tem implicações de como você precisa compreender o reino de Deus. Veja que quando Jesus começa este capítulo, no versículo que nós começamos, diz que num determinado dia, Jesus, também cercado de multidões, se senta à moda de um rabino judaico. Você sabe que na sinagoga, ao invés da igreja, quem ensina senta, e então ele estava sentado no barco, no mar da Galileia, e na beira-mar ali, ele se virou para a praia daquele lago, que era um lago de água doce, é um lago de água doce, o lago de Tiberíades, também chamado de Genezaré, e havia uma multidão ali, e mais próximo do barco os seus discípulos, e diz o texto que ele, de muitas coisas, veja aí, lhes falou por parábolas. E aí ele conta, no texto que nós não lemos, no intervalo entre aquilo que nós lemos, diz que ele contou a parábola do semeador, do verso 4, veja aí na sua Bíblia, ao verso 9. E aí no versículo 10, depois de ele contar, diz a palavra que eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas por parábolas? Por que eles perguntaram isso? Porque em todo o Evangelho de Mateus, é a primeira vez que Jesus profere uma parábola. Todas as outras vezes, Jesus falou de uma maneira denotativa, clara, objetiva. Mas desde o momento em que ficou claro para Jesus que o povo de Israel, por meio das suas autoridades, estava lhe rejeitando e a sua mensagem, ele começou a criptografar a sua mensagem, especificamente para os seus discípulos, de modo que as multidões que estavam ali, muitas delas infiltradas por escribas e fariseus e doutores da lei, ouviam, mas não entendiam, viam, mas não compreendiam nada. Então aquilo assustou os seus discípulos, a ponto deles perguntaram: por que o senhor então agora está falando por parábolas?
E Jesus então explica, e ele dá 3 razões. E as 3 razões são muito importantes, elas estão no texto. Veja que no versículo 10 até o versículo 17, quem recebe a explicação da parábola do semeador não é a multidão, mas apenas os seus discípulos. Diz que apenas aos seus discípulos Jesus explicou porque falava em parábolas. Então fica claro que as multidões não tiveram a senha para quebrar o código de linguagem que Jesus usou e que era chamado de parábola. E isso foi dado apenas aos seus discípulos. No entanto, quando nós olhamos a explicação simples de Jesus, que está do verso 11 ao verso 13, acompanha na sua Bíblia, fica muito claro que Jesus tinha 3 razões para falar daquela maneira, e elas têm a ver com a noite de hoje, com o fato de você ter saído da sua casa e atraído pelo tema desta conferência para compreender como você deve buscar ainda mais o reino de Deus. Veja, ele responde no verso 11: a vós outros, e é um discurso direto, eu quase imagino Jesus apontando o pequeno grupo de discípulos diante dele, ali do barco onde ele estava. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas há aqueles, e eu quase imagino Jesus apontando por cima dos seus discípulos para a multidão mais distante, e ele diz: mas há aqueles, não a vocês, mas há aqueles que estão lá, não lhes é isso concedido. E aí ele faz um jogo de palavras a partir do verso 12, ele diz: porque ao que tem, se lhe dará mais ainda para que ele tenha abundância. Mas àqueles que não têm, até o que eles têm, lhes será tirado. E por isso eu falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, nem entendem nada. Observe em primeiro lugar que Jesus fala de reino dos céus. A palavra que ele usa aqui é mistérios do reino dos céus. E ao usar essa palavra mistério, ele fala de algo que nós achamos que tem a ver com aquilo que é misterioso, é o termo que a gente usa em português. Mas originalmente a palavra mistério é algo que está oculto, mas que vai ser revelado. É um mistério para ser revelado. E ele diz que é um mistério do reino dos céus. Esses mistérios do reino dos céus é uma expressão usada apenas por Mateus, enquanto os outros 3 evangelistas, Marcos, Lucas e João, preferem usar a palavra reino de Deus e não reino dos céus. O fato é que por 51 vezes esta palavra reino dos céus ou reino de Deus aparece no Novo Testamento, e ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a primeira grande razão para Jesus falar em parábolas, quando ele quer revelar os mistérios do reino de Deus ou do reino dos céus, é revelar a verdade apenas aos seus escolhidos e ocultar aos demais. Por isso que no versículo 14, Jesus diz: aquele que tem, se lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até isso lhe será tirado. E por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Mateus acrescenta que a razão por isso era que Jesus estava cumprindo uma profecia que está em Isaías, capítulo 6, verso 9 a 10. Quando o profeta diz assim: ouvireis com os ouvidos, já prevendo o que haveria de acontecer, e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. E a razão está aqui no versículo 15. Olhe, por que vendo eles não veem? Por que ouvindo eles não ouvem? Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Por mais paradoxal que pareça a você, Jesus proferir parábolas para julgar o povo pela dureza do coração é exatamente isso que o texto diz. É exatamente isso que a linguagem que Jesus usa de parábolas acaba provocando àqueles que já têm o seu coração endurecido e que mesmo que lhes fosse dado uma mensagem direta, isso também não serviria de nada. Então a primeira grande razão por que Jesus oculta os mistérios do reino é porque existe uma grande maioria de pessoas cujo coração está já endurecido, indisposto a ouvir as verdades, mesmo que elas sejam muito claras, mesmo que elas sejam autoevidentes. Você vê isso em outro momento, quando Jesus proferia, ou melhor, fazia sinais, milagres e prodígios, e a dureza do coração das pessoas chegava a fazer com que elas afirmassem que Jesus fazia aqueles milagres, sinais e prodígios pelo poder do diabo e não pelo poder de Deus. Então, por mais que fosse clara a mensagem, a dureza do coração daquela grande maioria que já era de alguma maneira destinada e predisposta a rejeitar a Jesus, fazia com que aquela linguagem fosse absolutamente inútil para eles. Jesus então usa as parábolas. Por quê? Porque se por um lado, aqueles que eram indispostos não entenderiam mesmo que a linguagem fosse direta, quanto mais uma linguagem figurada. No entanto, aquela pequena minoria que já tinha sido tocada por Deus, que já tinha se tornado discípulo, seguidor de Jesus, seria ainda mais edificado, aquilo que eles tinham seria ainda mais acrescentado pela instrução do mistério do reino dos céus, a ponto deles crescerem ainda mais. As parábolas eram proferidas para juízo da multidão, mas para a edificação dos discípulos. E quando eu disse há poucos minutos que isso explica por que você está aqui, é porque você não estaria aqui se você não fosse um daqueles discípulos que já foi atraído por Jesus, já ouviu e entendeu, já viu e compreendeu, já segue Jesus e pega uma sexta-feira à noite, com as múltiplas opções de estar em casa, ou na rua, se divertindo, ou fazendo qualquer outra coisa, até mesmo legítima, mas você, quando ouve esse tema, diz assim: ainda mais eu quero saber como buscar o reino dos céus. Você faz isso porque você não é multidão, você faz isso porque você é discípulo. Aqueles que estavam ali ao redor de Jesus, ao redor do seu barco, entendiam, não porque eles eram multidão, mas porque eles eram discípulos. A mensagem já tinha chegado ao coração deles, a obra de Deus já tinha se iniciado no coração deles. Então, se por um lado a linguagem figurada atrapalhava a multidão, que mesmo que a linguagem fosse direta, jamais creria, porque tinha uma predisposição de mau grado, é a expressão que Jesus usa, de má vontade, com os braços cruzados e desafiando a verdade de Deus. Se isso é verdade por um lado, é mais verdade ainda que os discípulos de Jesus, ansiosos, desejosos, sedentos, famintos pela instrução, seriam ainda mais conhecedores e edificados pela verdade de Deus. Por isso Jesus fala em parábolas. Sabe aquela coisa que para um é desgraça e para outro é graça? É a parábola. Sabe aquela coisa que para alguns é pedra de tropeço e para outros é pedra angular? É a parábola. Por isso que ela é mistério do reino de Deus. Sabe aquelas coisas que fazem um ribeirinho entender completamente, embora tenha muita dificuldade de formação intelectual acadêmica, e faz com que um doutor da Universidade Federal do Amazonas não compreenda? É porque para alguns talvez isso é pedra de tropeço e para outros é pedra angular. É curioso que o Evangelho é capaz de alcançar os mais simples, porque não é uma filosofia de vida, é uma verdade simples, mas simples e assimilável. Para quem?
para quem de bom grado se volta para Deus. E é difícil, e criptografada, indecifrável para aqueles que dureza de coração têm na alma, e por isso mesmo a linguagem mais objetiva não seria suficiente para eles. Então a grande razão para Jesus falar em parábolas, quando se trata dos mistérios do reino dos céus, é responder com juízo à dureza do coração humano, à cegueira espiritual provocada pela rebeldia, desde que esse homem se rebelou contra Deus, conforme a narrativa da queda em Gênesis 3. Ele diz, em outras palavras, que as coisas mais simples e óbvias que ele falava, em forma de pequenas histórias que comparavam os mistérios do reino dos céus a elementos cotidianos, como nós vamos ver, a situações diárias do dia a dia das pessoas. No entanto, mesmo sendo simples, essas parábolas não eram compreendidas por pecadores, porque eram difíceis de entender, mas não apenas por isso. Elas eram difíceis de entender porque havia um bloqueio mental. Porque havia um bloqueio mental, espiritual no coração deles. Sabe, irmão, se você abrir agora no Salmo 14, verso 1, você vai ver uma afirmativa que explica muito a dureza do coração de alguns. Lá está escrito o seguinte: diz o louco no seu coração. O que é que o louco no coração diz aí na sua Bíblia? Não há Deus. A palavra louco, na linguagem sapiencial de Provérbios, de Salmos, de Eclesiastes, não significa alguém que tem um transtorno mental, mas alguém que é tolo, nécio, alguém que falta a capacidade de se dobrar a uma evidência por conta de uma questão moral dele, ou espiritual, alguém que resiste à verdade de Deus. Por isso que quando alguém, seja um ateu, um cético, um agnóstico, ou qualquer outra pessoa faz uma oposição à verdade de Deus, que supostamente é uma oposição intelectual, argumentativa, cheia de argumentos contra Deus, é claro e manifesto que o problema não está na incapacidade de compreender, mas naquela resistência espiritual promovida por uma resistência de coração à verdade de Deus. Frequentemente no ambiente universitário, onde em grande parte da minha semana eu passo, o evangelho tão evidente para pessoas tão simples parece ser uma coisa incompreensível para outras pessoas. E quando eu vou a fundo na conversa com essas pessoas, eu descubro que não é porque elas não conseguem entender, é porque elas não querem entender. É porque elas fazem uma conta simples: se eu entender, eu vou ter que crer, e se eu crer, eu vou ter que mudar, e como eu não quero mudar, então eu não quero crer, e se eu não quero crer, eu vou me fazer de desentendido. Aquela pessoa que você conhece na sua vizinhança, no seu local de trabalho, que frequentemente vê as coisas de Deus, mas interpreta de uma maneira completamente diferente. Ela não interpreta porque ela é menos inteligente do que você, mas porque existe uma dureza de coração. E essa dureza de coração faz com que Deus responda com juízo a essa dureza de coração. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, isso ficará ainda mais detalhado. Olha só o que o texto diz, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim, olha: a ira de Deus, Deus se ira, irmãos, não é uma ira como eu me iro. Eu me iro na minha carnalidade. Deus não é carnal, Deus é espírito. E porque Ele é espírito, Ele fica indignado contra tudo aquilo que fere a sua santidade, a sua pureza, a sua verdade e a sua justiça. Então Deus se ira, não como se ira o homem. E o texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda impiedade e contra toda perversão dos homens. Mas qual é essa impiedade, qual é essa perversão?
é que eles detêm, literalmente é como se colocasse uma barreira, uma barragem num curso de água. Eles detêm a verdade de Deus pela injustiça deles. E olha só o argumento de Paulo no verso 19, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque foi Deus que lhes manifestou. E como foi que Deus manifestou a eles, e mesmo assim eles não creem? Porque os atributos, as qualidades invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, diz Paulo, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que Ele mesmo criou. A natureza é um depoimento contínuo de Deus, e isso está claro e acessível a qualquer pessoa, e apesar disso, esses homens são indesculpáveis quando veem essa revelação geral de Deus e detêm essa verdade, represam essa verdade com sua impiedade e sua injustiça, e fazem isso por quê? Porque sabem quais são as implicações de dizer assim: Deus existe, foi Deus que criou todas essas coisas. E aí Paulo conclui dizendo assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, a palavra aqui é vazios, ocos, em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato, é a mesma palavra lá de Salmo 14, verso 1, ficou obscurecido o coração, e eles então se inculcando, se convencendo, se achando por sábios, na verdade tornaram-se loucos. E aí Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Então, quando Jesus contava a parábola, a ênfase da palavra de Jesus era primeiramente dizer: a parábola demonstra a impiedade e a injustiça daqueles que ouvem uma mensagem tão simples, tão cotidiana. Saiu o semeador a semear. Quem nunca tinha visto isso naquela época? Todo mundo já tinha visto. Todo mundo já sabia do que se tratava. Era como se usasse um exemplo do dia a dia aqui de Manaus, que todo mundo, até o menino da rua que está lá na rua guardando o carro, consegue saber o que é. E quando alguém não sabia o que era, ficava evidente que o problema não era que ele não conseguia entender, é que a dureza do coração dele o impedia de ver. Mas se você pensa que Jesus só trouxe por meio da parábola uma mensagem negativa de juízo, na verdade no restante do texto ele mostra o outro lado da história. Então a grande terceira razão para Jesus falar em parábolas, quando se trata dos mistérios do reino de Deus ou do reino dos céus, é assim extremamente graciosa e positiva. Porque quando Jesus profere parábolas, Ele está dando aos seus discípulos que ouvem e entendem essas parábolas a oportunidade única, singular, que não deve ser trocada por nada na vida e por nenhuma riqueza, de você celebrar a graça da misericórdia de Deus sobre sua vida, que começa com o fato dele revelar a você a verdade que, se fosse depender de você, você não teria compreendido. Meu querido irmão, o que é que você tem de mais, de inteligência, de capacidade intelectual, do que outras pessoas que jamais entenderão, que nunca entenderam e jamais entenderão a mensagem simples do Evangelho? Pense na sua família: quantos irmãos você tem? Quantos primos, quantas primas, quantos parentes? Se por um lado é triste olhar para eles e dizer assim: puxa vida, como é que eles não veem o que eu vejo? Como é que eles não acreditam no que eu acredito? Tão claro. Como é que eles não veem a vida miserável, no pecado que vivem?
Se por um lado é triste perceber que as multidões estão cegas, por outro lado, meu irmão, é um grande motivo de celebração da graça divina e da misericórdia de Deus, que você, não tendo feito nada, não sendo melhor do que ninguém, de repente, em algum momento da sua vida foi tocado, teve os seus óculos trocados e você passou a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Os seus olhos foram abertos. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, até que um dia os meus olhos foram abertos pela graça de Deus. Quando a gente lê uma parábola e descobre verdades de Deus na Escritura, a gente fica admirado e diz assim: Senhor, de onde veio esse discernimento? De onde veio essa inteligência? De onde veio essa capacidade de compreender? Nós acabamos de orar dizendo assim: Senhor, nós estamos lendo a Tua Escritura, nós vamos expor a Tua Escritura, mas há uma diferença muito grande entre ler a Escritura e ver a Escritura sem luz ou com luz. Eu gostaria de fazer um teste. Digamos que agora eu apagasse todas as luzes desse lugar. A Escritura está aqui, você tem a Bíblia talvez na sua frente, eu tenho as minhas anotações na minha frente, mas sem luz eu não compreendo, porque sequer eu vejo. A luz do Evangelho raiou na sua vida como discípulo do reino, e por isso você está numa conferência chamada Em Busca do Reino, porque você quer conhecer ainda mais. Mas se você fosse multidão, você não estaria aqui. Mas o que é que faz você ser discípulo e não multidão? Eu sigo o Senhor Jesus, é verdade, mas quem deu o primeiro passo não foi você na direção dele, foi ele na sua direção. Quando Pedro, André, Tiago e João, os 4 primeiros discípulos, se tornaram discípulos, não foram eles que disseram assim: Senhor, o Senhor está recrutando algum discípulo aí, eis-me aqui. Não. Eles estavam pescando no mar da Galileia. Jesus passou e disse assim: vinde a mim, ou vinde após mim, me sigam, e eu vos tornarei pescadores de homens. E o texto diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mateus, o famoso coletor, Levi, estava ganhando dinheiro, e muito dinheiro, era negócio muito bom que ele fazia. O Império Romano dizia para ele: eu quero 10%, o que passar disso é seu. Eu quero 15%, o que passar disso é seu. E ele era tão odiado, porque em cima dos 15 ele colocava 40, 50, e os seus compatriotas diziam assim: esse sujeito é judeu como a gente, e rouba a gente em nome do império. Mas era algo lucrativo. Lembra da história de Zaqueu? Que quando se converte, se constrangeu tanto que disse: Senhor, de tudo que eu ganhei, eu quero devolver. Porque o constrangimento dele era tão grande quando lembrava da sua vida antiga. O que foi que Pedro, Tiago, André, João, Mateus, Levi, Zaqueu e todos os outros discípulos, você, João, José, Robson, Séfora, o que é que nós fizemos para deixar de ser multidão e passarmos a ser discípulos? Deixarmos de ouvir parábola e não entendermos nada, não compreendermos os mistérios do reino de Deus, para passarmos a compreender, discernir, usufruir e proclamar em busca do reino de Deus. O quê? Nada. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Ele deu o primeiro passo, ele me recrutou, ele me selecionou, ele me chamou. Mas ele me chamou para andar. Ele me chamou para caminhar. Ele me chamou para desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Discípulo é aquele que começa seguindo o mestre, tentando dar os mesmos passos que o mestre dá, e que com a firmeza que vai adquirindo, dá passos cada vez mais firmes e marcha na direção que o Senhor Rei Jesus direciona o seu exército para marchar. Mas para isso é preciso, em busca do reino, continuar. De modo que quando Jesus profere aquelas parábolas, ele diz assim no versículo de número 16:
Bem-aventurados, veja aí, mais do que felizes, mais do que agraciados, eu poderia dizer mais do que sortudos, não no sentido de uma sorte aleatória, mas no sentido de receberem a ventura, o favor de Deus na direção deles. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos. Que maravilha! Bem-aventurados são os vossos olhos, porque os vossos olhos veem. Bem-aventurados são os vossos ouvidos, porque os vossos ouvidos ouvem. Bem-aventurados porque eles ouvem, eles veem, eles compreendem o que até muitos profetas e justos de outras gerações não compreenderam, e que vocês estão vendo agora, ao vivo e a cores diante de vocês, é o Rei que se apresenta diante de vocês. Então, se por um lado, Jesus proferia parábolas dos mistérios do reino, que acabava condenando as multidões, também dava aos seus discípulos motivos para celebrar e para se sentir profundamente agraciado e desejoso de buscar ainda mais esse reino de Deus. A pergunta que talvez você esteja se fazendo agora: o que é que tem isso a ver comigo? Essa coisa do reino não é muito teológica, filosófica, não é uma realidade muito distante da minha vida e dos meus desafios diários. Eu só quero pagar minhas contas, pastor, ser feliz com a minha esposa, criar meus filhos. Essa coisa do reino de Deus é muito complexa. Eu estou entendendo o que o Senhor está me dizendo, que eu sou um privilegiado, mas no aqui e no agora, esse reino significa o que na minha vida? Se lembra do filme que eu falei no início da mensagem? Eu falei que o nome do filme era Jogo da Imitação. Eu até espero que você assista. Pois bem, há uma cena no filme em que parecia que os códigos jamais seriam quebrados. Eles chegam a desistir. Alguém chegou a dizer assim: é indecifrável. E então alguém, para entender a lógica desses códigos, começou a pensar assim: nós não estamos conseguindo decifrar, porque nós estamos vendo códigos em alemão ou em símbolos que remetem a uma linguagem da Alemanha, com a cabeça de britânicos. Nós precisamos entender como se nós fôssemos alemães. Nós precisamos ver as movimentações das tropas e associar as mensagens dos dias anteriores. Porque as mensagens dos dias anteriores foi o que fez a tropa ir para um lado e não para outro. Nós precisamos também entender como isso acontecia de a linguagem determinar a realidade, o código acabar revelando o que vai acontecer. E aí eles começaram a compreender o código. E eles quebraram o código. E há uma cena em que eles estão na iminência de um ataque, e uma mensagem é enviada. E pela primeira vez no filme, aquela mensagem é descriptografada, ou desvendada. Eles conseguem traduzir aquele monte de símbolos alfanuméricos numa mensagem em inglês. Alguém diz: será que é? O outro diz: é, vamos ver. E aí o que acontece no filme? Eles mandam para as tropas o significado daquela mensagem. E a tropa se posiciona de alguma forma, que é exatamente aquilo que estava previsto na mensagem, é o que acontece. E eles então descobrem: quebramos o código, agora nós conseguimos compreender a mensagem. Sabe, irmãos, os discípulos a quem foram revelados os mistérios do reino dos céus, por meio de parábolas, tiveram que fazer a mesma coisa. Assim como você hoje precisa fazer exatamente o mesmo, aqui e agora. Você tem que fazer uma relação entre aquilo que você ouve na mensagem e que você aprende, quando a palavra de Deus é pregada, aquelas situações concretas que você vive em suas batalhas cotidianas. Se você espera que em algum momento o pastor
Mande uma mensagem direta, sem nenhuma simbologia, sem nenhuma parábola, sem nenhum código. E diga a cada um de vocês: faça isso, venda o carro, não venda o carro, case com fulano, case com cicrano, não case, compre a casa, venda a casa, compre o apartamento, se mude de cidade. A maneira como você está pensando, o seu discipulado com Jesus é muito infantil. Você precisa compreender que Jesus vai lhe ensinar a capacidade de fazer a relação entre o que você ouve, os mistérios do reino dos céus, e as realidades concretas que você tem que agir, que você tem que fazer. Isso me faz lembrar de duas afirmativas que Jesus faz sobre o reino de Deus e que estão em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Diz lá que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Ora, o reino de Deus já tinha vindo. Lembra o que é que João Batista profetizou? Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já estava ali presente, era o próprio Jesus. Mas os escribas e fariseus, por mais instruídos que fossem, ainda estavam esperando que o reino viesse. Então perguntaram: quando virá o reino de Deus? E olha só a resposta de Jesus. Ele diz assim: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não dirão: ei-lo aqui, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como assim? É que os fariseus esperavam um reino de Deus político, que superasse o Império Romano, que naquele momento da história oprimia o povo judeu. E então Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, pois ele é um reino espiritual, não é político, não é econômico, não é social. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos: todos nós anelamos, desejamos por profundas mudanças no mundo em que nós vivemos, a começar na nossa casa, na cidade de Manaus, no nosso país. Mas não se busca o reino de Deus pensando em mudar macroestruturas de visível aparência. Não é de cima para baixo, não é de fora para dentro. Por isso Deus, através de Jesus, incluiu na sua resposta a verdade de que o reino de Deus é interior, está dentro de cada um daqueles que confiam no Rei, que se tornam a habitação do Rei, que se tornam agentes do reino de Deus na terra. É assim que você se vê, meu irmão. Então tudo que a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus tem a ver com a sua existência, meu irmão. O Rei em você, pelo seu Espírito, é a mudança que precisa acontecer ao redor de você. Se nada mudar dentro de você, em quem habita o Rei e o reino, nada mudará ao seu redor. É falsa a ideia de que as coisas precisam mudar ao meu redor para que eu mude. Não! O reino transforma você e você transforma o seu entorno quando você compreende os mistérios do reino dos céus. Por isso, meu querido, não confunda o reino de Deus com coisas que são estruturais. Não confunda o reino de Deus com o vir para a igreja, participar das coisas da igreja e contribuir com a igreja. Eu vou ser muito claro: você não se tornará alguém que buscará o reino de Deus simplesmente porque você veio hoje à noite e virá amanhã e no domingo a essa igreja, porque participará da conferência, receberá uma mochila com o nome e a logo da conferência. Isso são meios pelos quais você é estimulado a buscar o reino de Deus. Mas o reino de Deus é buscado em você e por você, e a partir de você em todo o seu derredor. O que nós temos aqui é um ajuntamento dos discípulos do Rei,
que se juntam nessa grande agência do reino de Deus, que é chamado de igreja, e que vêm a esse lugar para adorar ao rei, ser instruído pela palavra do rei, e depois serem enviados para fora, por meio daquelas portas, para ser agentes do rei. Mas aonde? Na escola, no trabalho, na casa, no condomínio, onde você estiver. O reino se faz presente, irmãos, quando o rei é glorificado na sua vida, onde quer que você esteja. E a minha oração é que o rei seja glorificado em sua vida, em sua família e na sua igreja, como agência do reino de Deus. Por isso eu lhe convido que nas próximas etapas da nossa exposição, amanhã à tarde, no sábado à noite, no domingo pela manhã e à noite, você esteja aqui para a gente caminhar nessas outras parábolas, inclusive na parábola do semeador, para você compreender verdades muito gloriosas do reino de Deus, assimilá-las, internalizá-las, confiar nelas e sair por aquelas portas para praticar o reino que você busca, cada vez mais. Por isso, tudo isso tem muito a ver com você. Eu gostaria, portanto, de convidar você a continuar amanhã à tarde, quando eu falarei sobre os frutos que só os agentes do rei conseguem dar, e como é que isso acontece, baseado na parábola do semeador. Depois nós estaremos falando sobre as duplas das 6 parábolas que ainda restam no capítulo 13 de Mateus, e nós vamos aprender o que elas significam para nós no dia a dia. Por isso eu lhe peço, eu lhe convido, não perca nenhuma dessas ministrações desse fim de semana, porque cada uma delas edificará a sua vida e lhe conduzirá para a próxima etapa. E na segunda-feira, quando você tiver que voltar para a vida real, na segunda-feira, depois desse final de semana abençoado, você então compreenderá os mistérios do que significa buscar o reino de Deus, crerá neles, confiará e continuará a praticar esses mistérios do reino dos céus, em busca desse reino, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus, portanto, lhe abençoe com esse início da nossa jornada e que possa lhe estimular a estar aqui e no domingo para caminharmos juntos em busca do reino. Amém?